Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou sentindo muita saudade de vocês e daqui a pouco isso tudo vai passar. Nós vamos estar juntos. Bom, continuando a nossa aula sobre variação linguística, nós vamos tratar agora sobre variação histórica. Ela refere-se aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Então, por exemplo, o português arcaico e o português contemporâneo. A língua portuguesa, de acordo com o passar do tempo, ao longo da história, ela vem sofrendo modificações. A gente sofreu, por exemplo, uma mudança agora assim, há pouco tempo, há poucos anos, que foi o acordo ortográfico. Então, isso também faz parte da variação. Temos aí um exemplo de variação histórica. No texto 1, língua portuguesa arcaica, trecho de um poema do século XII. Observem. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moro por vós, e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Estranho, né? Muito estranho, uma linguagem bem arcaica. Bom, uma outra variação linguística é a variação geográfica, que ela vai acontecer de acordo com os lugares onde a língua é falada. Então, cada região, cada região geográfica tem uma forma, uma variação de usar a linguagem, certo? Então, por exemplo, você tem o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. A língua é a mesma, mas a geografia dos dois países faz com que apareçam mudanças na semântica das palavras. Aí nós temos um exemplo de diferenças linguísticas no Brasil, que são presentes tanto na fala como no vocabulário. Então, a gente tem aqui um vocabulário que é denominado de nordestinês, né? Que é uma lista, por exemplo, abestado é um bobo, é um lesbo, abirobado, um maluco, abufelar, irritar, ficar bravo, amancebado, amigado, aquele que vive maritalmente com outro, e assim por diante, aí que vocês vão ler e observar que alguns a gente conhece, né? Mas outros não. Então, por exemplo, amarrado, mesquinho, avarento, arretado, tudo que é bom, bacana. Essa palavra é muito comum a gente ouvir, arretado. Avalie, imagine, avariado das ideias, meio amalucado. Avexado, apressado, bater a caçuleta, morrer. Esse também a gente já escutou, é mais comum. Bisonho, triste, calado. Brenha, lugar longe, difícil acesso, escuro. Briba, pequena lagartixa. Bruguelo, criança pequena. Muitos aí talvez vocês não conheçam, assim como eu também não conhecia. Outra variação linguística é a variação social, que nada mais é que as formas de língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Tem gente que nasce com o coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos, ou seja, isso aqui é um jargão médico, é uma linguagem médica. E aqui embaixo vem a linguagem do surfista, né, que ele fala aqui exatamente como ele entende, como ele se comunica, né, que está aqui, ó. Oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom, quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show, valeu, brigadão, tanto backside, flotroputalão. Importante observar isso, tá, gente? Que dentro dessa variação linguística, nós precisamos prestar atenção nisso aqui, norma culta. Norma culta é a variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional, ou seja, é a norma que é culta, é a língua que todo mundo deve aprender e falar corretamente. É a língua que está presente lá nos dicionários, nos livros didáticos, nos livros de leitura em geral, ou seja, é a norma que é a linguagem formal, que todos aprendem, correta, vamos dizer, entre aspas, né? Linguagem técnica, usada no exercício de certas atividades profissionais, como a gente falou, por exemplo, as linguagens dos médicos, dos engenheiros, dos funcionários de informática, profissionais de informática.
Modos de falar masculino e feminino, marcas na língua que expressam modos próprios da fala masculina ou da feminina, como as marcas de gênero, o uso de adjetivos e diminutivos. Então, isso aqui é muito presente, né? Às vezes a gente escuta uma mulher falando, ou um homem falando, e diz, isso não é fala de homem, isso não é fala de mulher, porque existem algumas características que acabam ficando como sendo de um e de outro. Gíria, formas de língua que certos grupos desenvolvem como um código para comunicação entre si e para evitar a compreensão por parte daqueles que não pertencem ao grupo. Ou seja, a gente já viu anteriormente que o objetivo da gíria é esse, é como se fosse assim, um código. Outra variação é a variação situacional, que é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas de língua em situações comunicativas diversas, ou seja, ele vai adequando a forma e o vocabulário em cada situação. Então, por exemplo, o indivíduo conhece a norma culta, mas ele sabe que essa norma culta, por exemplo, ele vai empregar no trabalho, na escola, em solenidades, mas com a família, com os amigos, no mundo virtual, de repente exista outra forma de se comunicar. Ou seja, ele é capaz de ir se adaptando às situações comunicativas e usando todos os tipos de variações. Nós temos aí então agora a atividade avaliativa, que são 15 pontos, e no próximo slide, que vai falar sobre a amizade, que vem a atividade para vocês fazerem. Vocês têm que reescrever esse slide, esse texto, de maneira informal, levando em consideração a variação linguística falada no Nordeste brasileiro. Tá aí o poema. Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber. Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar, e sem calar quando for hora de falar. Nem ausente, nem presente por demais. Simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil aprender. E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Lembrando que essa atividade avaliativa, ela deve ser enviada para esse e-mail que foi criado especificamente para esse objetivo, o e-mail que aparece aí. Deve ser entregue até o dia 21 de junho, às 18 horas. E vocês, ao enviarem um e-mail, vocês devem colocar o nome completo e a turma da qual vocês fazem parte, certo? Bom trabalho para vocês, boa inspiração, fiquem com Deus, beijos.